estamos chegando na última pergunta, né? Já agradecendo a professora. Foi uma aula isso aqui, mais do que uma entrevista, eu recebi uma aula, eu vou sair pensando várias coisas. Com certeza quem ouviu, quem assistir vai também passar por isso. Eu vou começar a última pergunta lendo um poema que se chama De Livros. Pé por pé, no silêncio da tarde mansa, penetro no espaço de novidades infindáveis. Toco e retoco, um a um, os livros da estante, no prazer constante da descoberta. Desvendar mistérios, conhecer caminhos. Embrenhar-se em desconhecidas aventuras aladas. Meu destino. Viajar por labirintos de palavras, catalogadas e encadernadas, sobre a estante adormecida. Eu a penetrar no mundo de sonhos reais. Bom, esse poema, né, prof, que é seu, me transmite um amor genuíno pelos livros, assim, ó. Poucas vezes eu vi um relato tão verdadeiro sobre, né, o prazer, o encantamento que a leitura traz. E essa paixão... Pode falar, prof. Fala. Não, fala. Eu Não, fiquei emocionada com a tua escolha, porque assim, ó, os meus poemas, eles ficaram muitos anos guardados, muitos, tá? Eu, nos últimos tempos, de janeiro para cá, eu estou me aventurando, e daí, claro que não são coisas que eu estou escrevendo só agora, são coisas que estavam na gaveta há muitos anos e que eu fui guardando, né? Acho que a gente vai tendo a idade vai passando e a gente vai criando coragem para algumas coisas que também tínhamos quando éramos bem jovens. Então, quando vem aquele meio termo ali, a gente fica. Então, esse texto que tu me traz, ele é um texto que eu escrevi para uma biblioteca, e uma biblioteca das minhas afetividades, que é da minha cidade natal, que é Sombrio, Santa Catarina, né? Estou emocionada. E essa biblioteca, quando eu chego nessa cidade, eu nasci lá, saio da cidade, volto com 17 anos, e o primeiro espaço, que foi meu espaço de acolhimento, onde eu me sentia bem, onde eu podia, eu acho que eu tinha uns 16 anos, era na biblioteca. Né? A biblioteca é o nome de um padre, Cônigo João Reitz, e nessa biblioteca eu li muito dos livros assim, que foram fundamentais para depois, para o que eu sou hoje. Não que eu não tivesse lido livros antes. Meus pais sempre me orientaram para a leitura, no sentido assim, da importância. Mas eles não me orientaram, por exemplo, para a compra de livro, porque eles não tinham isso. Então, assim, dinheiro para fotonovela, então eu tinha a palavra cruzada. Mas a biblioteca era a escola que me dava, né? Não, eles sabiam que era importante ler, mas o que, pela formação deles, isso não passava. Então, Sombrio me dá isso, a biblioteca, e na década de 90, olha só como o município era, assim, à frente um pouco, né? Então, é uma cidade pequena até hoje, mas em 1990 tinha uma bibliotecária concursada para o município. Ela chega e ela pega aquela biblioteca, começa a fazer exposições de livros. Claro que eu já tinha visto isso na biblioteca da universidade, mas não na biblioteca da minha comunidade, do meu município, né? Então aquilo me encantou. E daí eu entro nessa biblioteca e escrevo esse texto, assim, num momento que foi de pensar, né, naquele espaço, na importância daquele espaço, olhando crianças chegando, sabe? E a bibliotecária com os livros catalogados, tudo certinho. Porque quando eu pegava antes, só tinha um número, às vezes esse número ficava perdido, e agora tinha uma pessoa que sabia mexer naquilo, sabia fazer aquilo. Então, esse poema é um poema que me marca muito, e agradeço a tua escolha, sabe? E também é um poema que não estava... ele começou a circular agora, que ele ficou anos engavetado, então quer dizer que tu investigou um pouquinho, daí eu fico feliz, quer dizer que está circulando também o que eu escrevo, isso é bom. Não, prof, imagina, eu que agradeço por ter escrito, né, por ter nos dado essa leitura, mas agora vamos fazer a pergunta, então. Tá bem. Esse poema, como eu falei, me transparece uma verdade muito grande por esse amor pelos livros. E é algo que, como tu já comentou,
começou na infância, né? Tu já lia quando era criança. E agora eu vou falar de um assunto que para mim não é tão legal, mas eu preciso falar porque acho que é a coisa mais importante que aconteceu nos últimos tempos no mundo, nesse mercado editorial, no mundo dos livros, que é a taxação em 12% que o nosso ministro da Economia sugeriu. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Olha, acho que emenda, né? Acho que em tudo que nós falamos. Se o professor precisa de um repertório, se toda a questão da cultura do livro, se nós taxamos o livro para mais, aí daí sim que a gente não vai chegar nunca a lugar nenhum, né? O mercado do livro, ele ainda é um mercado muito caro. Aquela ideia de objeto de luxo, ela ainda persiste. Porque, veja bem, um livro infantil, ao mesmo tempo, eu compro só um. É R$30, não é tão caro. Às vezes a gente gasta, né? Com o calçado 200, então R$30 não é caro. Mas algumas pessoas não compram calçado de 200, compram calçado de 30, 40 no mercado público, que é o que tem condição de comprar. Então, o livro, ele ainda é um objeto de luxo, entre aspas, quando a gente vai comprar, né? A gente tem que aprender culturalmente que ele não é um objeto de luxo. Que esse valor está implicado, o ilustrador, o escritor, o tradutor, o livreiro que vende, a editora que publica, tá? E nesse processo todo, ele tem que ter um custo. Olha quantas pessoas estão ganhando aí. E se a gente for pensar na qualificação, mas R$30 vai sobrar quanto para o escritor, quanto para o ilustrador, quanto para o livreiro, quanto para o editor. Se formos pensar, a gente vai dizer, não deu nada para ninguém, né? O livro está barato. Então, a gente tem que olhar de diferentes frentes. Qualquer taxação que seja para mais, ela inviabiliza e ela está dizendo, não leiam, não tenham acesso. Né? Se coloca um muro, uma barreira de transposição. Se essa barreira ela estava quase que esmanecida, no sentido de que os livros, por meio de programas de bibliotecas, estavam chegando, bibliotecas comunitárias, pontos de cultura. Então, toda essa movimentação em torno do livro, ela estava sendo dada. Isso parou. E daí, quando tu para e ainda traz uma taxação, é porque só lê quem tem dinheiro. É isso que está nos dizendo. Que o processo deveria ser ao contrário, né? Uma taxação menor para que se possa produzir, para que se possa vender pelo mesmo preço. Dificilmente vai diminuir o preço, mas que o preço não aumente, né? Porque qualquer publicação de livro, eu tenho o meu livro Antonieta, não sei se vocês chegaram a ter o contato, né? Que é um livro para infância. Não posso deixar de fazer propaganda, que é sobre a Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita no país e a primeira mulher eleita em Santa Catarina, quando a mulher pode votar e pode ser candidata pela primeira vez na década de 30, né? Uma mulher que teve um papel fundamental aí na questão da educação, foi professora, foi escritora, né? Este livro eu fiz pelas minhas próprias custas. O que é isso? Eu fui na editora, paguei a ilustradora, que é a Anne Ganzala, lá de Salvador, né? Tem o meu texto, não está em livraria, eu que estou vendendo, está sendo vendido num site também, da editora Cruz e Souza. Isso faz o quê? Com que o livro saia um pouco mais em conta. Mas daí eu tenho as consequências de não ver o livro circular nacionalmente. Eu não botei na Amazon, por exemplo. Daí, se eu pagar a taxa da Amazon, eu teria feito por uma editora que circulasse nacionalmente, certo?
E assim vai. Então, este livro, por exemplo, ele está só lá na Cruz de Souza, eu vou fazendo as vendas agora, nesse tempo de pandemia daí que não se vende mesmo, né? Poucos professores se envolvem com o trabalho com objeto livre. Não que isso seja impossível, mas acontece. Mas eu trago esse exemplo nessa linha, assim, do quanto complexa esse mercado editorial. E uma taxação, nossa, e aqui a gente, junto com a taxação, o governo atual, ele tem feito vários movimentos para inviabilizar, para que cada vez a gente pense menos, né? Porque há algum tempo atrás, acho que faz 1 mês e meio, os Correios queriam tirar os registros módicos. O registro módico, ele é fundamental para quem quer encaminhar livros. Eu, por exemplo, eu vendo os meus livros. Então, tem uma professora lá no Maranhão, que é o meu livro. Se eu mandar por carta normal, ele não vai, porque esse aqui até é fininho, mas se eu pego um livro teórico, né? Eu tenho que mandar em envelope maior. Desse envelope, se eu não mando por registro módico, sai o triplo. Porque o registro módico, quando tu diz que é livro, tem um valor. Então, às vezes, a gente pensa só na taxação do papel, a taxação do livro. Mas tem outros mecanismos que também circundam. E um é esse registro módico dos Correios, que viabiliza a remessa dos livros. Então, são várias questões aí que envolvem a manutenção, né, do objeto livre. Não sei se eu respondi também, porque esse é um assunto que demanda também vários olhares, né? O olhar do editor vai ser um, o olhar do livreiro vai ser outro, o olhar do escritor vai ser outro, né? E assim por diante. O olhar do escritor que publica só por editoras vai ser outro do que aquele que publica pelas próprias custas. Então, assim, a gente vai tendo diferentes olhares sobre o mesmo tema. Com certeza, Prof. Tu trouxe mais um olhar para essa discussão que, de forma alguma, não é menos importante. Na verdade, é muito importante, né?